Olá! Hoje a nossa historinha está dentro dessa sacolinha. Lembra da nossa sacolinha dos presentes? Então, aqui está a nossa historinha. Historinha da vida de José. Certo? Vamos ouvir. Quem foi José? José, ele foi um menino, um homem muito temente a Deus. Ele foi muito fiel a Deus na sua vida, independente do que acontecia na vida dele, ele sempre foi muito fiel a Deus. E hoje a gente vai aprender com esse herói da Bíblia que foi José. Herói? Mas herói não é Homem-Aranha, Superman? Não. Vamos lá? A história hoje é falando sobre José. Olha só. José, ele era o filho preferido de Jacó. Um dia, Jacó recebeu de seu pai uma linda túnica. Olha a túnica que ele recebeu. Ele recebeu uma túnica muito linda do pai dele, que era uma túnica colorida, uma túnica de destaque. E isso causou muita inveja nos irmãos de José, que passaram a ter muita raiva no coração e muita inveja. E inveja não é um sentimento legal, não. Os sonhos de José causaram ódio ainda maior nos seus irmãos. Um dia, ele contou aos seus irmãos o seguinte: estávamos todos no campo, amarrando os feixes de trigo. De repente, os vossos feixes se inclinaram perante o meu. Os irmãos, indignados, disseram: acaso achas que reinarás sobre nós? Olha o sonho dele. José contou mais um sonho. Sonhei também que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam diante de mim. Só que isso estava deixando o coração dos irmãos dele muita raiva, com muita inveja. Um dia, Jacó, que era o pai de José, e dos irmãos, ele tinha mais 10 irmãos, mais 11, e depois dele nasceu ainda Benjamim. Jacó enviou José ao campo para receber notícias dos irmãos. Quando José chegou lá, os irmãos decidiram livrar-se dele. Estavam com tanta raiva, com tanta inveja, que queriam se livrar dele. Assim decidiram jogar José dentro de um poço fundo. Olha só onde eles jogaram José. Dentro de um poço bem fundo. Só que quando José caiu lá dentro, José não ficou reclamando, murmurando, desesperado, não. José começou a pedir o quê? Começou a pedir ajuda a quem? Que pode nos ajudar? Ao Senhor. Ele começou a pedir ajuda a Deus. Só que os irmãos, eles estavam decidindo se iam matar José ou se iam pegar José e deixar ele lá. Mas de repente, quando eles olharam para um lado, viram os mercadores, uma caravana passando de mercadores que estavam indo para o Egito. Então eles decidiram vender José, tiraram José do poço e venderam José para os mercadores. Olha lá, ó, José no fundo do poço. Em seguida, sabe o que eles fizeram? Mataram um bode e molharam a túnica de José no sangue do animal. Depois levaram a túnica para seu pai Jacó. Jacó, quando viu a túnica, pensou que um animal selvagem tinha devorado o seu filho José. Jacó chorou muito pela perda de seu filho amado, porque Jacó amava muito José. Olha como Jacó ficou. No Egito, os mercadores revenderam José para Potifar. Potifar era o oficial de Faraó. Como Deus fazia prosperar tudo nas mãos de José, ele se tornou o mordomo de Potifar, ele que era responsável por tudo na casa de Potifar. Então ele já tinha tirado aquela túnica de destaque dele e começou e recebeu uma nova túnica. Ele recebeu a túnica da confiança. Olha só, ele recebeu a túnica da confiança, porque Potifar estava confiando nele para organizar tudo dentro da casa dele. A mulher de Potifar se sentiu atraída por José,
foi lá, queria agarrar José. Só que José pensou assim, não posso fazer isso, ela é esposa do meu Senhor, não posso fazer isso. E por causa dessa atitude de José, de ser fiel ao Senhor, recusando a esposa de Potifar, não, chega pra lá, não quero você não. Ela acabou inventando uma mentira, dizendo a Potifar que José que tinha agarrado ela e que a túnica dele tinha ficado na mão dele. Potifar, então, pegou José e mandou José para a prisão. Olha só, José foi preso por causa de uma mentira da esposa de Potifar. Quando chegou lá na prisão, no calabouço, José também não reclamou. José continuou fiel a Deus e continuou fazendo a vontade de Deus. E lá ele servia, fazia da melhor forma possível todas as coisas. Então a gente precisa aprender com José. Em tudo que a gente for fazer, Então olha só. Na prisão, o copeiro e o padeiro do rei tiveram sonhos. E estes sonhos foram sabiamente interpretados por José. E isso também chegou aos ouvidos do faraó. Só que quando José estava lá na prisão, quando ele foi preso, lá ele vestiu, sabe qual túnica? A túnica da humildade. Olha só, José foi humilde para ficar lá. E mesmo assim ele não murmurar, não reclamar do que estava acontecendo. Ele não ficou chateado com Deus. Ele mesmo diante daquela dificuldade, ele foi fiel e não entristeceu o coração do nosso Senhor. Ele não entristeceu o coração de Deus. Às vezes você pode estar passando por algum momento difícil agora, algum momento de luta, algum momento de tristeza no seu coração, por alguma dificuldade. Mas você tem que ter a certeza que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do seu coração, Deus está cuidando da sua vida, está te guardando. O medo, a raiva, a tristeza, não pode ficar aqui dentro não, nas nossas vidas, nem no nosso coração. A gente precisa ter a certeza que o Senhor está cuidando de nós. E só Faraó podia tirar aquela túnica da humildade de José e transformar aquela túnica em uma outra túnica. Sabe o que aconteceu? O faraó mandou chamar José lá para revelar o sonho dele. Se ele conseguiu revelar o sonho do padeiro e do copeiro, ele vai saber resolver o meu. Quando ele chegou lá, que o faraó foi e contou o sonho dele, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, aí o faraó, né? Esperando que ele fosse revelar naquele momento, ele disse, não, eu não posso revelar não, mas o meu Deus pode. Vou conversar com ele, vou perguntar a ele e ele vai revelar sim, tenho certeza. E o Senhor revelou, Deus revelou a José o significado. 7 vacas gordas e 7 espigas cheias significavam 7 anos de fartura. E 7 vacas magras e 7 espigas secas significavam 7 anos de seca. Então, Faraó falou, quem é que eu vou poder estar colocando para estar organizando isso, para não acontecer de a gente sofrer quando vier o período das vacas magras. Aí José falou assim, tem que ser uma pessoa muito sábia. Aí Faraó, na hora, quem foi que Deus colocou no coração de Faraó? José. Então José recebeu a túnica da honra. José foi honrado pela sua fidelidade. Então José recebeu essa túnica da honra. E José recebeu um anel também no dedo, que José recebeu o título de governador do Egito. Abaixo de Faraó, Faraó estava aqui, abaixo de Faraó estava quem? José que organizou tudo. Então, assim, quando passou o período, durante o período das vacas gordas, José estava guardando os alimentos para quando chegasse o período das vacas magras, o povo todo tivesse com o que se alimentar. Então, José foi honrado, ele ganhou essa túnica e se tornou o governador do Egito. Então, a gente aprende com José o que? A fidelidade. Como é importante a gente ser fiel a Deus, independente da situação. Em toda situação, a gente precisa ser fiel a Deus.
Ser fiel como, tia Flávia? A gente precisa ser fiel a Deus na sua palavra, né? A gente precisa aprender a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. A gente precisa ser fiel a Deus como? Orando ao Senhor. A gente precisa ser fiel agradecendo a Deus, orando, buscando ao Senhor. A gente precisa ser fiel também, sabe como? Ajudando e amando as pessoas que estão próximas da gente. A gente precisa ser fiel a Deus assim. Porque sabe o que acontece quando a gente é fiel a Deus? Deus transforma a nossa tristeza, tá vendo? Em o quê? Em alegria. O Senhor transforma, mas para isso a gente precisa tirar, olha, toda a tristeza, toda a mágoa, toda a inveja, todo o ciúme, todo sentimento ruim e deixar quem reinar, quem ficar no centro do nosso coração, Jesus, certo? Então a gente precisa aprender que a gente não pode desanimar diante das dificuldades, a gente não pode ficar triste, com raiva, a gente precisa ser fiel e confiar que Deus vai nos guardar, porque Ele é o Senhor que nos protege. Se a gente fizer a nossa parte, se a gente for fiel, o Senhor é muito misericordioso. Então, com essa história de José, a gente aprende que a gente precisa o quê? Ser fiel, e a gente precisa ser diferente das pessoas desse mundo. Deixa eu falar, eu trouxe aqui até um exemplo. Olha só. A gente vai fazer de conta que essa água aqui está representando o mundo, certo? E aqui eu tenho um pouco de azeite, e esse azeite está representando os cristãos que são fiéis ao Senhor. Quando eu coloco aqui, ó, um pouquinho do azeite na água, olha o que aconteceu. Tá dando para ver? Ele não se misturou com a água. Então assim somos nós, os cristãos. A gente não pode estar se misturando nesse mundo. A gente está no mundo, mas a gente não precisa se misturar e fazer as coisas erradas que o mundo propõe que a gente faça. A gente precisa continuar sendo fiel ao Senhor, certo? Então que vocês tenham aprendido. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.